Vamos ler Romanos 8, 5, onde diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Gente, aqui já diz tudo, né? Quando você tem a mentalidade do Espírito, você está inclinado ao que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja? O que o Espírito deseja? O Espírito, ele deseja tudo que é espiritual. Oração, jejum, palavra. Mas se você vive voltado para as coisas, para a mentalidade da carne, a sua mente é inclinada para as coisas da carne. E o que são as coisas da carne? As coisas da carne é o quê? Mentir, invejar, fornicar, fazer tudo aquilo que a carne deseja, fofocar e etc, né? Porque vai muito além. Aqui só é o mínimo que eu estou falando. Então é isso. Aí continua aqui. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. Por quê? Porque logo atrás no versículo, no capítulo 3, no capítulo 6, versículo 23 de Romanos fala: pois o salário do pecado é a morte. Então por isso que aqui fala que a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Vendo? Não, quem tem a mentalidade carnal não se submete à lei de Deus. O que é a lei de Deus? Aos seus mandamentos, seus princípios, aquilo que a palavra de Deus quer que nós façamos. Então, quem tem a mentalidade da carne, ela não consegue. Por isso, a importância de buscarmos a transformação de mentalidade, aonde está escrito em Romanos 12, 2. Gente, o livro de Romanos, ele é riquíssimo, como toda a Bíblia, né? Mas tem livros que, na Bíblia, que eles trazem uma explicação tremenda. Romanos 12, 2, ele fala para transformarmos, para nós não se amoldar ao padrão desse mundo. E busquemos transformação, renovação de mente, para aproveitarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Então, se nós não buscamos isso, então nós não vamos aproveitar a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Nós só vamos receber a salvação. Por quê? Porque salvação é por meio de Cristo Jesus. Isso daí você já tem
quando aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a boa e perfeita vontade de Deus você só vai viver, aproveitar com a transformação de mente. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Leia e medite em Romanos 12, 2. Então, que nós venhamos a buscar essa mentalidade do Espírito. Porque na mentalidade do Espírito, ela é inclinada para que as coisas que o Espírito deseja. E quando o nosso Espírito deseja as coisas espirituais, nós somos inclinados a ler mais a palavra de Deus, a orar mais, a jejuar, a ter mais um quebrantamento de espírito. E, consequentemente, nós vamos ouvir mais a voz de Deus e conhecermos a boa, perfeita vontade que Ele tem para a nossa vida. Então, que nós venhamos a buscar essa transformação de mente. Que nós venhamos a buscar essa transformação de mente para vivermos a boa e perfeita vontade dele para a nossa vida. Porque a mentalidade da carne não é a mentalidade do cristão, do Filho de Deus. Então, que nós venhamos a viver essa metanoia, essa transformação de mentalidade. Olha mais o que fala aqui. Quem é dominado pela carne, versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Já disse tudo, né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Tá vendo? Os filhos de Deus não estão sobre o domínio da carne. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Que não podemos viver mais dominados pela carne. Mas a gente ainda vê no meio cristão pessoas, irmãos, falando da vida do outro. Isso é o quê? Fofoca. A carne deseja isso, fofocar da vida alheia. Mentir. Pequenas mentirinhas, para Deus, mentira não tem tamanho, sabia? Essa pequenininha, grandona, a mesma coisa. Então, que nós venhamos se atentar para isso, porque ele fala, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ó, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se de fato, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí eu vou pular aqui no versículo 14. Olha o que fala. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Olha que privilégio, olha o que nós ganhamos por sermos guiados pelo Espírito de Deus. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que habita dentro de nós, de todo aquele que recebe Jesus. Porque ele fala, é preciso que eu vá para junto do Pai, para que venha o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus por meio de Jesus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O que significa co-herdeiro? Herdeiro na mesma medida. Olha que privilégio que nós temos estando em Cristo Jesus. Você aí que às vezes pensa, quando eu me consertar eu vou para Jesus. Quando eu me consertar, me livrar desse pecado, eu vou confessar Ele como o Senhor da minha vida. Eu sinto muito em lhe falar, mas você não vai se consertar. Você não vai. Porque você tem que vir para Cristo do jeito que você tá. Chega de religiosidade. Vamos colocar um pouco de espiritualidade nisso daí. Vamos trazer a mentalidade do Espírito. Então você vem para Cristo do jeito que você está aí. É isso mesmo. E quando você estiver em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai lhe trazer o discernimento do que você vai deixar para lá e do que você vai fazer para chegar cada vez mais perto e ter uma intimidade com o Pai, com o nosso Criador. Então, não é assim. Muitas das igrejas querem que as pessoas se consertem para vir para dentro das igrejas. Não, vem do jeito que você está. Aceita Jesus e o próprio Espírito Santo vai trabalhar na sua vida de modo sobrenatural. Você vai ficar irreconhecível. Ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no seu espírito, nas suas emoções, no seu físico. É, porque Deus é um Deus, Jesus é um Deus que cura emoções, que cura problemas mentais, físicos, espirituais. Ele é um Deus completo, nele não há falta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há outro além dele. Ele fala em Isaías, mesmo que os seus pecados, preste atenção, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, olha, eles se tornarão brancos como a neve. A neve é um branco puríssimo. E ele fala mesmo que os nossos pecados
sejam vermelhos. Olha que vermelho. Pois é, vermelho como o carmesim, como o escarlate em outras traduções. Se tornarão brancos como a neve. Pega essa palavra para a tua vida. Vai para Jesus. Vai ler a palavra. Vai para o teu secreto. Fecha a porta do teu quarto. Ora. Vai buscar avivamento. É tempo de nos avivarmos. É tempo de buscarmos a mentalidade do Espírito. Porque quem tem a mente inclinada para a mente do Espírito, deseja o que o Espírito deseja. É ter mais intimidade com o Pai. Somente Jesus vai revelar a sua real identidade, o seu propósito. Somente Jesus vai saciar a sua sede, como saciou a sede da samaritana. Que ele falou, quem beber da minha água, ele falou para a mulher samaritana, quem beber da minha água jamais sentirá sede. Quando você bebe da água de Jesus, você não volta a sentir sede, porque ele sacia a sua sede. Qual é a sua sede? Espiritual, emocional, mental, física? Onde está a sua sede? Conjugal? Ele é o Deus onde diz: eu vos dou a minha paz, eu não as dou como o mundo dá. Sabe, a paz do mundo, você consegue em algumas coisas, é passageira. A paz que Jesus te dá, ela não é momentânea, ela é eterna. Ela faz você passar pelas tribulações e aflições dessa vida com paz interior, de dentro para fora. Tem hora que você nem sequer reconhece como com tanta paz em meio a tantas aflições. É isso aí. Você que está em Cristo Jesus, ou você que vai vir para Jesus, não vai ser um mar de rosas, não. Porque ele fala, no mundo passareis por muitas aflições, ele já nos previne, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem aflições, mas em meio às aflições, ele nos entrega a paz que excede todo o entendimento. É você passando pela tempestade, pelo caos, pelas aflições, mas com uma paz que não tem explicação dentro de você. Uma paz que lhe envolve e que eu consegue passar por aquilo. Então, somente no Senhor Jesus temos isso. Não há outro além dele e não há outro que consegue dar essa paz. Muitos podem até pregar para você que você não vai ter mais problemas estando em Cristo Jesus. Você vai sim, mas a questão é, você está com aquele que pode resolver o impossível. Você não está mais só. Você está com o Espírito dele habitando dentro de você agora. E ele fala com você na sua intuição. Ele fala com você a todo tempo. Então busque mais intimidade com ele. Busque entendimento do que o Espírito quer para a sua vida. O Espírito Santo é precioso.
Ao acordar de manhã, dê um bom dia para ele. Ele é um ser precioso. Está com você todas as horas. Todas as horas. Você nunca está só. Você pode ficar só fisicamente. Muitos podem lhe deixar, mas Ele estará com você a todo tempo. Se você permanecer em Cristo Jesus, o Espírito Santo jamais te abandona. Jamais. Ele fala, acho que é em Hebreus, ele fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, o que nos reflete? Se nós não deixarmos Ele, Ele nunca nos deixará. Então, que nós venhamos meditar nessa palavra e buscarmos a transformação de mentalidade, onde está escrito em Romanos 12:2. Medita. E medita em Romanos 8, a partir do versículo 5. É precioso, porque aqui traz muito discernimento, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Que Deus te abençoe e que Jesus, o Espírito Santo, venha trabalhar na sua vida de modo sobrenatural.